E aí, mulher, como está tudo? Tudo bem, e você? Eu tô bem também, deixa eu botar aqui. Então é isso, gente. Essa é a Ana. Ana é minha amiga já desde, sei lá, desde 5 anos atrás, né, eu acho. Acho que sim, uns bastante tempo. Então, a Ana é especialista em Orlando, na verdade. Já trabalhou na Disney, já foi guia VIP lá. Tá sempre ligada nas coisas. E eu não sei se tu viu, Ana, acho que eu comentei contigo. Na segunda, eu fiz uma live falando um pouquinho sobre o novo normal, o que está acontecendo e que já mudou várias coisas. Não que mudaram as coisas que eu falei na segunda, mas na verdade outras coisas estão acontecendo, né? Agora, todos os dias, já que alguns países estão retomando e estão mais adiantados que a gente, né? Não só mais adiantados, como muito melhores, né? Que a gente consegue, né? A gente consegue. Eu conversei um pouquinho na segunda-feira, então, sobre esse novo normal, algumas atitudes que vão rolar agora no aeroporto, nos voos, enfim, a ANAC soltou agora também umas novas regrinhas, suspendendo o serviço de bordo, essas coisas assim, está tudo meio descoordenado, mas a Organização Mundial do Turismo, ela vai soltar nas próximas semanas, eu nem entrei hoje para olhar, um protocolo que seja global e mundial, não só para as aéreas, né, mas para os aeroportos, as aéreas, os fornecedores do mercado de turismo. E aí, quando eu estava fazendo a live, eu comecei a pensar sobre isso. Como é que vai ser, no caso, em Orlando, né? Que vive disso praticamente, e os parques que tem muita gente, né? Então, por isso que a Ana está aqui hoje para a gente bater um papo. A gente não está trazendo nada oficial, a não ser que a Ana tenha já alguma coisa oficial para nos contar, mas a gente está vendo mais ou menos a movimentação, o que está acontecendo. E, Ana, fala aí um pouquinho do teu blog, das coisas que tu tem. Tá, eu tenho, como a Denise falou, tem uma galera aqui que é seguidor meu, que entrou aqui na live, que acha que aparece a mim, então eu vou só falar, a Denise é uma amigona minha que tem especialista em viagens e em viajar sozinha, então sigam ela lá, que ela fala de todos os destinos, enfim, super competente. Eu tenho blog, YouTube, Instagram, tudo sobre Orlando, né? Específico sobre Orlando, sobre parques. Então, eu ajudo o pessoal a se preparar para viajar para lá, porque é uma viagem bem complexa, né? Não é só comprar passagem e ir. Mas falando Eu dessas. que o diga. Depois eu vou contar para vocês a minha história em Orlando. É, enfim. Mas aí eu estou acompanhando muito essa questão lá na Flórida, né? E eles estão bem adiantados já com relação a isso. A Flórida estava de quarentena até pouco tempo atrás e tem força-tarefa do governo para a reabertura da economia com segurança, com responsabilidade. Tem força-tarefa também local para a reabertura dos parques. Então, eles estão discutindo muito isso. Então, lá em Orlando já começaram a reabrir algumas lojas e restaurantes. Eles estão reabrindo as coisas por fases, né? Então, nós estamos na fase um. Então, as lojas e restaurantes lá, eles estão abrindo com capacidade reduzida. Então, por exemplo, os restaurantes têm que ter... não pode estar todas as mesas ocupadas. Distanciamento, então tem marcações no chão para respeitar o distanciamento e tudo mais. E aí, falando dos parques, agora, 10 minutos atrás, o presidente da Universal anunciou uma proposta de reabertura, porque todos os parques estão fechados, né? Lá em Orlando. Então, o que reabriu ontem foi o Disney Springs, que é o complexo da Disney que tem restaurantes e lojas. Então, algumas lojas e alguns restaurantes já começaram a reabrir com capacidade reduzida, né, com essas regras do governo. Na semana passada abriu o City Walk, que é o mesmo que é o complexo semelhante, só que da Universal. E aí os parques, ninguém sabe quando que vai abrir. Os parques da Disney estão fechados, estavam fechados no mundo todo, e aí no dia 11 de maio abriu em Xangai, na China. Eles estavam Sim. fechados desde janeiro. E aí a gente acompanhou muito como que foi lá para ver o que eles estavam fazendo lá, que Sim. talvez eles tragam para os parques, né? E o próprio CEO da Disney falou sobre o novo normal, né? Porque muita coisa vai mudar
igual ele deu o exemplo lá do 11 de setembro, depois do atentado de 11 de setembro, muita coisa mudou nos aeroportos, né? Tem agora verificação de mochila e tal. Agora Porque é quando a gente entende as falhas, né? Que foi o que aconteceu no 11 de setembro. Quer dizer, a gente viu como era simples, né? Como tinha falha de segurança e, mal ou bem, hoje a gente tem uma segurança muito mais cuidadosa nesse sentido. então ele falou que muitas coisas vão ser o novo normal, né? E aí, assim, eles estão tomando várias medidas. Hoje, a Universal, então, anunciou planos de reabertura. Já foi aprovado pelo comitê ali local e falta uma aprovação do governador. Foi literalmente há 10 minutos atrás que estava rolando essa reunião. Eu postei até no meu Instagram 5 minutos atrás. Eu Uma vi. galera, uma galera que deve ter visto a minha rodelinha de live aqui deve ter achado que até estava falando sobre isso, mas enfim, a Universal anunciou que pretende reabrir já em junho, com várias medidas. Então, assim, o presidente lá falou, eles já colocaram marcações no chão para as filas, né? Então, onde você pode ficar, então tem uma distância de 2 metros, quase 2 metros entre uma pessoa e outra. Eles vão incentivar muito pagamentos sem mexer no dinheiro, então O pagamento por contactless que eles chamam. aplicativo, pagamento por aplicativo, Google Pay, Samsung Pay, até a própria Disney falou isso, porque assim, para a gente é complicado isso, porque se a Disney e a Universal sempre tiveram mobile order, né? Você pedir pelo celular, é até mais rápido e tal. Só que aí você tem que, na Disney, por exemplo, você tem que colocar o cartão de crédito. E aí é ruim pra gente que é brasileiro, porque aí tem o IOF, aquela coisa toda, muita gente não quer usar o cartão de crédito no exterior. Então, por exemplo, a Disney sugeriu que você compre um gift card da Disney, então você faz a transação em dinheiro uma vez, você vai lá e compra um cartão, tipo um cartão pré-pago de US$ 200, e aí com esse cartão você adiciona no aplicativo e vai pagando as coisas sem precisar ficar toda hora encostando dinheiro, e aí os funcionários também não vão precisar toda hora ficar pegando dinheiro. Então, até o presidente da Universal hoje, ele falou, a gente não vai recusar transações em dinheiro, mas a gente vai incentivar transações sem dinheiro. Falaram de sistemas de fila virtual, então a Universal já tem umas 2 ou 3 atrações que tem fila virtual. Eles falaram que eles vão ampliar, mas Como que funciona isso? você agenda pelo aplicativo. Assim, a Disney tem um pouquinho também, mas em cada lugar é diferente. No parque aquático da Universal já tem. Então, você, por exemplo, no parque aquático, que é como já existe, você chega na entrada da atração, você tem uma pulseirinha, né? Todo mundo ganha uma pulseira na entrada do parque aquático. Aí você escaneia a sua pulseira na entrada daquela atração, vai aparecer ali, essa atração está com, sei lá, 40 minutos de espera. Você escaneia a sua pulseira e pronto, você reservou seu lugar na fila. E aí você vai aproveitar o resto do parque. E aí, quando está no seu horário, a pulseirinha vibra, aí você entra para a atração, às vezes você pega um pouquinho mais de fila, mais uns 5, 10 minutos, e aí você vai. Então, você não precisa ficar os 40 minutos esperando, né? Você aproveita o resto do parque. Então, eles vão ampliar esse sistema, eles não deram muitos detalhes de como que vai ser. Especula-se que a Disney também vai fazer isso, mas a gente também não sabe muitos detalhes. Uma coisa também que eu sempre falo é que nesse primeiro momento de reabertura, de parques e tudo mais, as medidas vão ser muito mais drásticas do que talvez daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então, porque eu vi que o pessoal, por exemplo, acompanhou a reabertura da Disney de Xangai e muita gente ficou assustada, porque não teve show de fogos de noite, no primeiro dia. E aí muita gente está pensando, nossa, será que não vai ter o show de fogos quando eu for daqui a um ano? A gente não sabe ainda, não dá para falar, porque daqui a um ano é muito tempo. Então, assim, a gente vai acompanhando pouco a pouco. Cada dia é um avanço, né? E os próprios parques também estão se experimentando nisso, porque é uma situação sem precedente. Nunca ninguém viveu isso. Então, os parques também estão estudando, estão aprendendo, estão entendendo como que as coisas estão funcionando. Nesse momento, eles estão exigindo máscara, o uso de máscara de todo mundo. A Universal falou também que reabrindo em junho vai ter o uso de máscara obrigatório. Nesse momento, né? Nesse primeiro momento. Daqui a pouco, eu não sei, daqui a um ano, talvez já tenha uma vacina, não tem. Então, tudo é um pouco incerto, mas algumas coisas estão mudando. Aí a gente já viu imagens no Disney Springs, por exemplo, que reabriu ontem, eles vão colocar
setas no chão para indicar por um lado é quem vai, por outro lado é quem vem, entendeu? Para o pessoal não ficar se cruzando muito. Então, acho que o fluxo nos parques também eles vão mexer um pouco Ana, para eu ficar. acho que muda assim. Eu fiquei imaginando assim, quando a gente lembra aquela questão, eu lembrava sempre, né? Quando eu viajei, eu programei toda a minha viagem, né? Com as tuas dicas, com o Orlando Passo a Passo, que para quem não sabe, a Ana tem esse curso aí que é super completaço. E aí eu fico pensando assim, o calendário de lotações, aí como é que funciona, por exemplo, num brinquedo, entendeu? Que você vai segurar numa montanha-russa, você vai. Então você fez lá, entrou todo mundo no brinquedo, supondo que ele está higienizado, rolou lá, fez lá a tua volta, saiu, espera, vai ter higienização de novo. Eles já falaram alguma coisa em relação a isso, porque tu vai ter menos gente, teoricamente, distanciamento e tem que ter essa mais custos. Aí aqui, isso tudo aqui. Aí, Acho que foi aqui. hum, Voltou? voltou. Daí eu fiquei pensando nisso assim. Então você tem essa questão da higienização depois. Você vai ter mais funcionários trabalhando, você vai ter menos gente no parque é menos lucro. E aí, assim como as passagens aéreas, o pessoal começou a se animar, dizendo assim: vai baixar, vai ter um monte de promoção. Vai ter algumas promoções, mas vai ter mais custos para as aéreas. Então, também tem uma possibilidade bastante grande de aumentar também os custos. Tu acha que isso pode acontecer? Então, essa é uma dúvida, né? Inclusive, muita gente me perguntava se eu achava que a Disney ia fazer promoção de ingresso e tal, os parques iam fazer promoção. Eu acho que promoção não. Não Também sei acho. se eles vão aumentar preço nesse primeiro momento também. Enfim, não sei. O que eu sei sobre as atrações, né? O que eles estão fazendo já em Xangai, que é o que eu imagino que eles façam em Orlando, que a Universal Park vai fazer, é, por exemplo, você tem um carrinho, você tem lá a montanha-russa, né? Que tem várias fileiras. Eles vão colocar fileira sim, fileira não. Então vai sempre uma É. fileira, tem gente. E uma coisa que o cara da Universal falou é que nesse primeiro momento não vai ter fila de single rider funcionando. Porque a Pô, fila. Então, eu sei. Mas a fila de single rider era para maximizar os espaços ali. Então, assim, sei lá, a montanha-russa tinha tinha quatro carrinhos na fileira. Aí entrava uma família de três, eles colocavam alguém do single rider lá para completar. botava as viajantes solo, que As sou viajantes eu. só que agora eles não vão mais colocar um desconhecido junto com outra família, entendeu? Por causa dessas questões de segurança. Então, eles não querem colocar duas famílias muito juntas. Então, vai uma família, se não completar o carrinho, aí a outra família pula uma fileira e vai na próxima, entendeu? Eles estão colocando muitas estações de higienização também. Tem estação de álcool gel. O cara da Universal falou que vai ter na entrada de todas as atrações, de todas as lojas, de todos os restaurantes. Aumentaram muito a questão da limpeza, então toda hora vão ter funcionários limpando, principalmente corrimão, atrações, coisas que a gente encosta muito. E uma coisa que até o Bob Chapek, que é o CEO da Disney, falou numa entrevista semana passada, que eles estão vendo também como é que está sendo a reação dos próprios visitantes, porque os visitantes também têm que fazer a parte deles. Não adianta colocar adesivo no chão para o distanciamento e o pessoal não respeitar o distanciamento, né? Então é um aprendizado para os visitantes. Ele falou que por enquanto em Xangai está vendo tudo muito bem, né? Essa entrevista ele deu, acho que logo depois da abertura, no dia seguinte da abertura, então por enquanto estava indo tudo bem, mas que eles iam também avaliar se os visitantes conseguiam cumprir essas regrinhas aí de distanciamento e tal, para aí poder aumentando a capacidade nos parques. Então a gente não sabe quando que eles vão aumentar. Eles vão no primeiro momento abrir com uma capacidade muito reduzida e aos poucos, à medida que o pessoal for conseguindo entender como que funciona, respeitar as regras de distanciamento, mas aí eles vão aumentando a capacidade, né? Deixa eu só botar, tem uma pergunta aqui, ó, que o número de casos, tu sabe como é que ficou lá? Eu não acompanhei o número de casos em Orlando, porque Lá na normalmente fala
mais, né, Estados Unidos e Nova York, que estava mais o epicentro, né? Lá em Orlando, especificamente, foram pouquíssimos casos. Na Flórida, o foco um pouquinho maior estava em Miami. Inclusive, uma das entrevistas que eu vi na semana passada do governador, eles estavam explicando justamente isso, como que em Orlando, na região da Flórida Central, estava tudo indo muito bem. Eles fizeram muitos testes, porque a preocupação dele lá na Flórida é porque lá tem muito idoso, né? Então tem muitas nursing homes, que são essas casas de idosos. Na Flórida tem muito, muito, muito. Então eles estavam muito preocupados com isso. Então, logo no começo, eles já foram atrás das nursing homes e testar todo mundo, e testar. Então, eles fizeram muito, muito, muito teste lá. Eles estão com, assim... Foi por isso que eles entraram nessa fase 1 de reabertura, né? Então, quando eles entraram nessa fase 1, né, já deixando reabrir as lojas e restaurantes, foi baseado na capacidade, eles olharam a capacidade dos hospitais, como que está o número de casos e tal. Então, foram pouquíssimos casos. Ele falou nessa apresentação, por exemplo, que eles tinham 6.300 respiradores na Flórida e só 300 estavam sendo usados. Então, os hospitais estavam com capacidade muito grande, muitos testes, e a situação lá estava relativamente tranquila. Então, eu fiquei satisfeita e aliviada. O problema vai ser aqui no Brasil, né? Mas lá, por enquanto, tá tranquilo. Lá tá tranquilo, que bom. Eu também fico feliz, né? E agora a gente não vai poder mais ir, né? De acordo com as notícias, né? Eles vão barrar os brasileiros. Então, eu duvido, gente. Eu duvido, sinceramente. Essa história, notícia, né? De que o Trump vai barrar. Eu acho que agora tem que barrar todo mundo em tudo que é lado. Assim, essa é a minha opinião. No sentido de que não está controlado e a gente não tem uma vacina ainda. Mas eu, sinceramente, eu não acredito nessa questão. Eu acho que agora a circulação entre as fronteiras, enquanto a gente não tiver, e eu estou falando não dos Estados Unidos, eu estou falando no geral, na Europa também, eu acho que vai ser tudo muito mais cuidadoso. Mas a gente tem que entender também que existem cidades, existem locais, como é o caso de Orlando e tudo, que vivem no turismo, né? Então, eu acho que vai haver uma grande mudança no mercado do turismo, uma grande mudança mesmo. Na Europa já se fala do passaporte biológico, que foi uma das coisas que eu conversei na segunda-feira, que é você, quando você for entrar, e aí eu estou falando hoje, tudo que a gente está falando aqui são especulações, até mesmo as notícias, né, falando que o Trump vai proibir a nossa entrada, etc, etc. É uma coisa de você provar que você está saudável, né? Você viajar, assim como hoje é exigida a vacina da febre amarela em alguns locais, talvez seja exigido muito mais outras coisas, né? O Covid-19 não vai ser o último vírus no mundo, né? Eu quero comentar essa notícia do Trump, porque é a segunda vez que ela sai, e eu já fiz um vídeo explicando sobre essa notícia. Porque há umas 2 semanas atrás, teve uma reunião do Trump com o governador da Flórida na Casa Branca. Foram feitas várias perguntas e surgiu o assunto do Brasil. E aí o Trump pergunta para o governador da Flórida: você acha que precisa banir os voos do Brasil? E o governador fala: acho que por enquanto não. E aí o Trump fala assim: então você fica de olho, se você achar que deve, você me avisa. E aí o governador, inclusive, ele fala sobre a questão de como que o Brasil é importante para os negócios da Flórida e tudo mais. Eles falaram sobre possivelmente trabalhar junto com as companhias aéreas para que as companhias aéreas pudessem testar o pessoal antes de entrar no avião e tudo mais. Só que aí a questão é que, assim, o jornalista pergunta: presidente, você acha que vai ser necessário, pode ser necessário algum dia barrar os voos do Brasil? Aí ele falou: se a situação lá ficar muito ruim, sim. É a mesma coisa que alguém. Então, aí a semana passada, ou essa semana, quando saiu de novo essa notícia, foi porque o jornalista fez a mesma pergunta. Se perguntassem para ele assim: presidente, você acha que se tiver uma nova onda de surtos na Itália e a situação piorar de novo, você acha que vai precisar barrar os voos de lá? Ele vai falar: sim. Se a situação lá piorar, vou precisar barrar. Foi a mesma coisa, entendeu? Ele foi perguntado e ele respondeu que sim. Ele não falou que vai barrar os voos, pelo que eu entendi, tá? Ele não falou que vai barrar, foi só uma resposta à pergunta de um jornalista.
No caso, o jornalista perguntou sobre o Brasil. Se ele tiver, claro, porque o Brasil está com muitos casos e tudo mais. Mas se ele tivesse perguntado de um outro país, vamos supor, supondo que venha uma nova onda na China, você vai barrar os voos? Ele vai falar, podemos considerar. Então, não dá para tomar essa notícia que saiu como certa, né? Porque. Não mas aí já vem toda coisa. Eu acho que a gente tá como notícia, eu tenho falado com a França, com a Itália e tudo, a gente está com uma imagem bastante negativa fora, né? Eu morro de medo se me barrarem, como é que eu vou para Paris? Eu tenho um ataque, entendeu? Então, eu acho que isso é uma tendência, e não é só daqui para lá, né? De lá para cá também. A mesma coisa. O que eu percebi é que o governador da Flórida, ele entende muito a importância que o Brasil tem para a Flórida, e naquela entrevista 2 semanas atrás, para mim ficou muito claro que o presidente meio que deixou a decisão nas mãos do governador. Ele falou assim, você vai acompanhando aí, se você achar, você me avisa, entendeu? Porque o Brasil é tão importante para a Flórida que o governador, se ele achar que deve, sim, mas ele inclusive elogiou o Brasil e tal. Então, o governador não quer, ele não deu a entender que ele quer fazer isso. Se eles chegarem a tomar essa decisão, acho que vai ser como última medida. Não, eu acho assim, ó, nesse momento, eu acho que eles nem vão precisar fazer isso, porque do dólar do jeito que tá, eu acho que a gente nem pode viajar, né? A gente não tem, a gente nem consegue, né? Porque vai custar o quê? R$ 100 um cafezinho, né? Então, acho que agora, né, nesse momento, a gente tem que ficar em casa, né? Como a gente já vem falando, quem pode, né? Ficar em casa, mas a gente tem que começar a planejar, ainda mais quando é o caso de Disney, né? Que o Disney, Orlando no geral, nos parques todos e tudo, porque é uma viagem assim, eu falo, gente, por experiência própria, que para mim, quando eu resolvi ir para Orlando, eu não tinha ideia do quão complicado era organizar uma viagem para lá. E olha que eu estava indo sozinha, entendeu? Então, para mim, eu falei para Ana na época que era mais complicado eu organizar uma viagem para Orlando do que organizar uma viagem de volta ao mundo, entendeu? Porque e eu vi essa frase sua. Inclusive, eu já usei em vídeos meus e falei, nossa, uma amiga minha super experiente, porque a Denise já viajou o mundo todo. E viaja sozinha e planeja suas próprias viagens. Quando ela me falou que é mais difícil organizar uma viagem para Orlando que uma volta ao mundo, eu falei, nossa, se para ela tá difícil, imagina para quem não tem esse costume de viajar. Orlando é sonho, né? Assim, mesmo eu, né? Eu fui aos 48 anos sozinha, então, assim, mesmo assim, é sonho, é o imaginário nosso, da infância, etc. E aí você não quer perder nada, ou você quer pelo menos agilizar, né? Porque tu não vai ficar um mês, né? Mesmo se tu ficar um mês, tu não vê tudo, né? Quantas vezes tu já foi, né? Você que trabalha com isso, né? Eu fui uma vez só e não vi nem metade do que eu queria, e tudo que eu consegui ver foi graças a uma organização, né? E aí tem que, então, consultar quem sabe, porque facilita a coisa. Porque se tu vai ler tudo, tu vê todos os brinquedos, tu vê todas as coisas que tem, vê os horários, vê a dica, vê não sei o que, vê não sei o que. Nossa, eu já estava exausta. Antes de chegar em Orlando, eu já estava exausta. Então, eu acho que é uma viagem que tem que ser, para ser bem aproveitada, e porque a gente dorme em dólar, né? Ou, né, quando a gente está viajando para fora do Brasil brasileiro, a gente sofre bastante, porque a gente dorme em euro, dorme em dólar, essa coisa toda. Então, às vezes, é melhor a gente começar antes, né? E eu acho que para Orlando, principalmente, precisa muito tempo antes. Eu imagino, Ana, que como esse governador ele saiba bem a importância do brasileiro lá nos gastos em Orlando, porque a gente gasta bastante lá, né? Quem vai não são só os parques, né? Tem todo o arsenal de compras e das outras coisas fora os parques. Você acredita as pessoas que estão com as viagens aí, que estavam com viagens agora, né? E que teoricamente conseguiram mandar para o ano que vem. Tu acha que até lá as coisas vão estar melhores? O que tu aconselha? Como que foi isso aí? As pessoas cancelaram? Então, muita gente está remarcando para o ano que vem, muita gente está remarcando para o segundo semestre.
é muito difícil falar como que vai estar. Se vai, as pessoas me perguntam assim, será que no ano que vem já vai ter tudo voltado ao normal? E é a primeira coisa que a gente não sabe mais o que vai ser o normal. Não tem mais. O que vai ser normal? Eu acho que quanto mais para frente, mais perto do antigo normal vai estar, né? No primeiro momento, por isso que essa notícia da Universal, de uma possível abertura já em junho, é muito boa, porque assim, vai abrir agora em junho, a gente não vai poder ir para lá, provavelmente, porque vai estar com capacidade reduzida e tudo mais. Mas eles já vão estar aprendendo, já vão estar vendo o que funciona, o que não funciona, Testando. aumentando a capacidade para quem talvez vá em outubro, em novembro, no ano que vem. Então, quanto mais para frente, mais preparados os parques vão estar, mais atrações vão estar funcionando, mais, enfim, programações. Então, tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Questão de interação com o personagem, como é que vai ficar, buffets. Eu acho que buffet agora. Buffet não tem como. Pelo menos Eles assim, não. tudo que Talvez alguém servindo, entendeu? Uma pessoa, a mesma pessoa sempre servindo, ao invés de cada um pegar na colher e colocar o seu, uma pessoa servindo com um vidro no meio. Não sei, a gente não sabe como é que vai ficar. Por isso que porque, eu por exemplo, nos navios tem uma menina, quando segunda estava falando, por exemplo, nas aéreas, o serviço de bordo foi suspenso para não ter esse contato e para, como no avião, né? Aquela fileirinha, não ter essa circulação da tripulação. Então, a maioria foi cancelado. E quem não cancelou o serviço de bordo por total, assim, para voos longos, essa coisa toda, os poucos que estão ainda rolando, são coisas já assim, tipo, pronto, assim, sabe? Aquele negocinho que vem na bandeja para esses voos longos, né? Voos curtos, a maioria tinha cancelado. E tinha uma menina que o irmão trabalhava em cruzeiro e que eles estão lá também, vendo como que isso vai voltar e que aí não teria mais o buffet, né? Por essa exposição da comida e essa aglomeração para você se servir, né? Então não teria. então, eu imagino que nos parques, se tiver, vai ter as marcações no chão para o pessoal não ficar um colado no outro Sim. servindo, tem que ter a distância. E eu acho que se tiver, vai ser com talvez um vidro, e aí você aponta o que você quer e um funcionário vai colocando no prato, entendeu? Eu acho que se tiver, vai ser assim. E outra coisa que eu ia te perguntar nessa reabertura lá em Xangai, eles abriram o parque na totalidade, eu digo em termos de atrações, ou teve alguma que que não vai rolar? Não, então, por enquanto, os shows, as coisas que aconteciam em teatros fechados, show tipo Filarmética, assim, não aconteceu. Não teve também interação com personagens e não teve show de fogos. E o desfile, teve um desfilezinho de personagens, você podia ver de longe e tirar foto, mas era um desfile pequeno. Isso no primeiro dia, né, de reabertura. Até alguém perguntou aqui se é verdade que quando os parques abrirem vai ser sem personagem, sem parada e tal. Primeiro que a gente não tem como falar se é verdade, porque o parque não falou nada disso. Então eu não sei onde que ela viu essa informação. Se alguém publicou como uma verdade, não dá para saber, tá? Porque a gente sabe o que aconteceu em Xangai no primeiro dia de abertura, que foi isso. Em Orlando pode ser diferente, pode ser que no começo não tenha parada e depois tem, ou pode ser que eles já inaugurem com a parada, porque lá em Xangai eles fizeram quadradinhos no chão para você assistir um show, por exemplo, onde você tinha que ficar. Então você ficava sua família ali num quadradinho, aí a 2 metros de distância, outro quadradinho, outra família. Então, talvez com a capacidade reduzida, eles consigam fazer isso, entendeu? Coloquem os lugares no chão onde você pode ficar para assistir um show no castelo ou a parada. Mas tudo são possibilidades que a gente vai levantando, né? Nada, a Disney não tá dando pouquíssimas informações por enquanto. O que eles falaram só foi de uso de máscara, de adesivo no chão, de. Talvez eles vão colocar vidro assim nas caixas registradoras. Então, para o Disney Springs, no Disney Springs, algumas lojas abriram no dia 20 de maio, mas nenhuma da Disney. As lojas da Disney, a loja que é a maior do mundo, que é a World of Disney, vai abrir dia 27. E aí, pelo que eu entendi, eles vão colocar aqueles vidros assim na caixa registradora para não ter um contato assim muito direto também.
E adesivo no chão, para as filas, tudo mais. A Então, Cris Mora está dizendo ado, ado, cada um no cada seu um... quadrado. É É mais que eu ou fiz menos essa isso. piadinha. Eu fiz Deixa eu essa fazer uma piadinha porque pergunta aqui. quando eu vi É, o quadrado, eu falei, nossa, quando eu vi a imagem com os quadradinhos, eu lembrei dessa música na hora. Até postei no meu Instagram. oi, Helena, a Leninha tá aí, ó. Olha, Uma outra coisa, Ana, que eu ia te perguntar, porque eu não acompanhei essa parte, mas aí o que aconteceu aqui com a galera que estava com ingressos comprados? Eles transferiram, ficou, porque tem uma validade maior os ingressos, né, dos parques. então, cada complexo tem a sua regrinha de ingresso, né? A Disney, hoje em dia, né, desde final de 2018, eles mudaram a regrinha dos ingressos e agora você tem que comprar já com a data marcada para uso. Ah, é? É, então, muita gente tinha ingresso marcado para março, abril, maio, tudo mais. E aí a Disney, ela estendeu a validade de todos esses ingressos até o dia 15 de dezembro. E aí quem não puder viajar até essa data pode usar o valor como crédito para uma viagem futura. Então, quem comprou direto com a Disney tem um crédito com a Disney. Quem comprou em agências de viagens, normalmente tem esse crédito com a agência de viagens. Então, no meu caso, por exemplo, quem comprou comigo tem o crédito do que ele pagou ali. Às vezes teve gente que falou que, eu não sei se eu vou para a Disney de novo. Tinha gente, por exemplo, teve um que estava grávida e tal, não sabe se quando que vai de novo. Ela tem aquele crédito que ela pode usar em outros serviços de viagem. Então, se ela quiser reservar um hotel em São Paulo, um hotel, um pacote do Nordeste, qualquer coisa, ela tem aquele crédito. Então, tem que ver também com cada agência de viagem que a pessoa Entendi. comprou. A maioria está fazendo isso. Mas sobre ingressos, então, a Disney, por enquanto, estendeu até dia 15 de dezembro. Eu queria muito, muito que eles se estendessem até 2021, ia ser tão maravilhoso. O Pois é, SeaWorld isso. o SeaWorld estendeu até 2021 os ingressos comprados, os ingressos de quem era visitante internacional, então quem comprou através de agência de viagem está até 2021. A Universal tem vários tipos de ingressos. Alguns ingressos, que eram os ingressos promocionais, estão até dezembro, outros ingressos estão até final de 2021 também. Então depende do tipo de ingresso. Mas assim, as coisas podem mudar, né? Eu ainda tenho esperança que a Disney resolva estender esses ingressos aí para 2021. Mas por enquanto, a pessoa tem o crédito, ela não perdeu o dinheiro, pelo menos, Sim, entendeu? sim, sim. E me diz outra coisa, tem alguma notícia dos hotéis? Então, os hotéis ainda não temos notícias. A Disney está permitindo reservas nos hotéis a partir do dia 1º de julho, mas eles já falaram que isso não é um indicativo de reabertura, né? Eles podem postergar. Né, eles podem, essas reservas de julho, eles podem cancelar e passar para frente, né? Porque teve uma época que quem tinha sido afetado, quem tinha, por exemplo, viagem em março e abril que tinha sido afetado pelo fechamento, poderia reservar a partir de junho. E aí, logo depois eles pararam com isso, então a gente não sabe. O que a gente imagina é que os hotéis vão abrir antes dos parques, eu acho. Porque lá em Xangai aconteceu isso. O Downtown Disney deles lá, que é tipo Disney Springs, e o hotel abriu antes dos parques. Então eu imagino que a Disney faça isso também. Talvez eles não vão abrir todos os hotéis, porque não vai ter necessidade. Eles têm, sei lá, 30 hotéis. Então talvez eles não tenham necessidade de abrir nesse primeiro momento todos, mas alguns eles talvez abram, mas sem muitas confirmações por enquanto também. Mas estão E, aceitando reserva a partir de 1º então, de julho. e eles falaram de algum protocolo novo de limpeza, eu vi um geral assim que a Organização Mundial tá falando, que foi o que eu trouxe aí segunda-feira, que era, por exemplo, agora principalmente a parte da limpeza dos apartamentos, né? Elas estão com uniformes, com luvas, que são trocadas a cada entrada de quarto, né? Fora o procedimento normal já, da troca de roupa de cama, daquela coisa toda, tem uma higienização muito mais cuidadosa nos pontos de contato, né? Uhum. No caso das torneiras, do banheiro, aquela coisa, tem um desinfetante lá, não sei das quantas, XYZ. Então, chaves, né? E trincos
e o elevador, colocação de álcool gel em todos os andares e não sei mais o que. Então, vai ter que ter aí um novo protocolo, quer dizer, um novo treinamento das equipes, principalmente de housekeeping, das camareiras, e também, claro, na recepção, restaurante, a princípio, o buffets, né? Eles vão ter que rever como é que vai ser. Os restaurantes dos hotéis e tudo mais, vai ter que ter aí uma adaptação. E eu vi também placas de acrílico, né, para isolamento da própria equipe, até da recepção, que vai estar atendendo, para ter esse distanciamento, porque às vezes você não tem no balcão ali, naquela coisa. Claro. Você não tem, né? Ou a pessoa vai ficar aqui, né, lá longe falando, né, e às vezes tu tem informações confidenciais que não podem ser explanadas, como, por exemplo, o número do seu apartamento. Claro. Né? A Disney hoje ele já tem um processo de check-in online, que talvez eles vão aumentar ainda mais e incentivar ainda mais, que é maravilhoso, inclusive. Você faz o check-in online, você não precisa nem passar pela recepção, e aí, quando o seu quarto está pronto, eles te mandam pelo aplicativo o número do seu apartamento. E você consegue abrir o seu apartamento até com um aplicativo, assim, ou com a pulseira. Então, eles já têm isso, e a Universal comentou umas semanas atrás que eles queriam colocar isso nos hotéis também, de check-in online, que aí pelo menos muito menos gente vai precisar passar. Tem muitos hotéis que tem. Eu já fiquei, acho que foi em Viena, já fiquei em Amsterdã também, que você entra e você tem lá, aí não é tão assim moderno, que vai no aplicativo e tal. Você entra e você tem lá o totemzinho, você faz e imprime a chave. Nesse que eu fiquei em Viena, era assim, você faz o seu check-in, já faz o pagamento ali na hora, nesse teu terminal, e a chave é impressa na hora e você vai e você não fala com ninguém. Então. Não tem o contato com ninguém, na verdade. Claro que se você tem algum problema, tem alguém ali, mas, claro, né? Mas você não tem a necessidade de um contato com ninguém. Mas tem esse, né, o negócio de ir lá apertar, não sei o quê. Eu acho que cada vez mais vão ter essas coisas, né, de menos contato. Outra coisa que o presidente da Universal falou hoje, foi que nos restaurantes os cardápios vão ser descartáveis, então vai ser cardápio de papel e descartável. E aí, falando dos funcionários também, que os funcionários eles vão ter que lavar a mão a cada 30 minutos, eles vão ter mais momentos de intervalo durante o período de trabalho, eles vão também usar máscaras, né? Eles vão medir a temperatura todos os dias antes de trabalhar. Eles também estão, nos parques e no Disney Springs, eles estão medindo a temperatura de quem chega. Então, quem tem temperatura acima de 38 graus, eles vão na Disney, eles vão para um lugar separado, onde eles sentam, aguardam um pouquinho, porque às vezes é do calor mesmo. Você está fazendo 40 graus lá fora, então seu corpo está quente. Então você senta em algum lugar, na Universal também está assim, você senta, espera um pouquinho, aí eles, depois de um tempo, eles medem de novo a temperatura. Se continuar acima de 38 ou mais, aí aquela família não vai poder entrar. Senão, ela entra, né? Então, isso também está sendo feito já, e eu imagino que façam quando os parques abrirem. Já está sendo feito nos distritos. Sim, tem a medição, né? Nos voos também. A Air France mandou um comunicado também que vai começar agora, então, a medir a temperatura. E, bom, isso aí ainda vai ter muita mudança, né? Então, por isso que a Organização Mundial estava discutindo com todas as associações, então, de cruzeiros, de hospedagem, com todos esses fornecedores, para criar um protocolo, então, mundial, que possa ser distribuído para que as ações sejam mais ou menos coordenadas, né? Porque senão cada um faz de um jeito, né? Uhum. Pelo menos ter uma base, né? Assim, uma base. E o Ministério do Turismo aqui criou um selo, né? Que é o Turista Protegido, para dar... Criou 16 norminhas, assim, mas eu achei muito ainda... Acho que ainda estão discutindo. E aí o estabelecimento que cumprir aquilo vai ganhar esse selo do turista protegido, ou seja, isso vai ser agora também, imagino, já especulando o novo cenário aí das viagens. Isso vai ser também um fator que vai importar na hora da escolha dos fornecedores, né?
fornecedor de passeio, fornecedor de hotel, não é mais, é só a localização, é o preço do hotel, vai ter isso, é uma coisa que passa a valer também como critério de escolha. Porque, por exemplo, quando na reunião que na entrevista que eu vi que estava o Trump e o governador na Flórida, quando eles falaram que estavam querendo trabalhar junto com as companhias aéreas para colocar um sistema que as companhias aéreas pudessem testar todos os passageiros antes deles entrarem no avião, eu imagino que no primeiro momento eles vão conseguir fazer isso com as companhias aéreas americanas, né? Então, talvez nesse momento não tenha um padrão definido. Será que, se eles fizerem isso, será que eles vão começar com, sei lá, American Airlines, United, Delta? E aí, como que ficam as companhias brasileiras? Elas vão estar nesse sistema também? Não vão estar? Tudo isso é dúvida, né? Então, esse protocolo, na verdade, vai ser criado, está sendo criado pela Organização Mundial e vai ser distribuído, né? E aí cada um vai ser distribuído para os governos orientarem, né? E eles estão fazendo esses protocolos junto com a Organização Mundial de Saúde, porque não adianta começar a inventar também, né? Tem gente que inventa, né? Bom, inventa coisa que não funciona, né? Comprovadamente, cientificamente, né, não está comprovado e está sendo permitido usar. Então, para diminuir, né, esse tipo de absurdo, como a Leona está falando, é um mínimo de padrão, né, para as coisas. Aí, por exemplo, eu imagino que se todas as companhias aéreas americanas passem a testar, também é interesse da Azul, que voa para Orlando, para testar, da TAM, etc. Eu acho que agora é só uma questão de tempo também para que haja essa organização, né? Porque para você testar todo mundo. A tripulação, por exemplo, as tripulações da Azul, que eu li bonitinho, e da Gol, elas estão sendo testadas. Todos eles estão com os EPIs necessários, né? Todo mundo que está trabalhando agora neste momento, todos eles têm, tanto terra, tanto o pessoal de solo, como os tripulantes. Então, eles estão com EPIs, já existe o álcool gel, o resto está sendo organizado. Por exemplo, essa questão de marcação no chão nos aeroportos. Tem muitos aeroportos que a gente não tem esse espaço suficiente ainda. Então, isso aí vai ter que ser pensado, né? Tem um tempo para essa adaptação, eu acho. Mas é isso que a gente está falando, é o novo normal, né? Essa questão de álcool gel em tudo que é lugar, eu acho que essa é uma coisa que vai ficar, assim. Porque todo lugar, eu acho, agora que você for entrar, vai ter álcool gel na entrada. Navio já era assim, né? Você vai nos restaurantes buffet de navio, você já tinha que colocar o álcool gel. Agora deu para ver em Xangai, já estava assim. O presidente da Universal hoje já falou que nos parques também vai ter. Então, hotéis vão colocar. Então, acho que o pessoal vai acabar se acostumando a passar álcool gel toda hora. Viu um negócio de álcool gel, já vai passar. Pouco antes também dos parques fecharem, em março, a Disney colocou estações portáteis assim de lavar a mão espalhadas pelo parque. Então, acho que também talvez vai ser uma coisa que o pessoal vai se acostumar mais a lavar a mão, toda hora lavar a mão. Então a gente vai ficar mais limpinho. Vai, exatamente. Vai ser uma nova rotina. Então, mas eu estou tentando sempre olhar para o lado bom, né? A gente tem que ver, a Fábia está falando, vai ser a nova rotina, né? Eu acho que já é álcool gel e a lavagem das mãos, isso já é. Eu trabalhei no laboratório farmacêutico durante 5 anos, então eu já sabia como lavar as mãos. Eu acho que muita gente não sabia como lavar as mãos, né? Fazia só assim. Né? Então lá a gente aprendia, a gente já tinha esse costume, porque é uma fábrica, você tem todo o sistema de higienização. Então, isso agora, neste momento, enquanto não temos a vacina, isso vai se estender e vai virar um costume, como que eu aprendi com a Paula, inclusive, com a Paula Algô. A Paula fez um vídeo explicando por que na China, Hong Kong, enfim, as pessoas usam a máscara, né? Elas usam a máscara para proteger os outros, né? Então, existe essa consciência, né? Então, quando eu uso a máscara, eu não estou aqui só me protegendo, estou protegendo o outro se eu estiver infectado, se eu estiver com alguma coisa. Eu acho que isso vem para o bem, essa parte toda da higienização, acho que vem para o bem. Nas aeronaves mesmo,
já existe, né, um sistema de troca de ar de a cada, se não me engano, 3 minutos. Eles têm aqueles filtros que dizem que tem 99,9% de eficiência, né, dessa troca do ar. Diz que não teria esse problema, mas ainda tem a questão da proximidade. E uma das informações que eu trouxe aqui na segunda também é que o ponto de equilíbrio de uma companhia aérea, isso tudo eles estão, né, acho que enlouquecidos, seria 80% de ocupação dentro da aeronave, ou próximo disso, 80%, para que eles tenham, que é o ponto de equilíbrio para o voo sair, né? Porque você tem o custo fixo, né? O combustível, a taxa aeroportuária e todas essas coisas. A Lena está aí, pode me corrigir se eu estou falando besteira. E aí, o que acontece? Se faz essa arrumação na aeronave, como foi feito em algumas companhias, claro que agora a busca, a procura, né, tá mínima, mas de colocar um passageiro na janela, deixar a cadeira do meio vazia e o outro passageiro no corredor, para ter esse distanciamento, que ainda não é o ideal, né, porque é menos de 1 metro, mas eles teriam 67% da ocupação da aeronave, ou seja... Não dá não daria para o voo sair, né? Não sai dá no teórica. prejuízo. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque são mudanças bastante grandes e sensíveis, né? Em tudo que está acontecendo agora, que é um fato inédito, né? E assim, até estava conversando hoje, tipo assim, pode até vir uma vacina, né, daqui a uns tempos, tomara que venha, mas assim, vai ficar o trauma na cabeça de todo mundo, porque todo mundo foi afetado de algum, acho que 95% da população foi afetada de algum jeito, né? Ou viagem foi cancelada, ou diminuição da renda financeira, ou a própria doença, né, de parentes, enfim, de algum jeito alguém foi afetado, a maioria foi afetada. Então, assim, tá, aí vem uma vacina, todo mundo fica aliviado. Mas será que não vai ficar aquele medinho de surgir um outro vírus no futuro? Eu acho que vai Vai ficar surgir, gente. Não tem Então, como não, né? vai ficar um medinho, assim. Então, a gente vai ter que ter novos hábitos mesmo. Por exemplo, eu tenho o costume de colocar a mão no rosto toda hora. Toda hora eu tô encostando no rosto. O Doug até brinca, ele brinca como assim, tira a mão do Agora eu te pergunto, Ana Novaes, por que nós resolvemos trabalhar com turismo e não ter uma fábrica de álcool gel? Pois é. Porque Pois assim, gente, uns falindo e os outros ganhando muito dinheiro, como desde que o mundo é mundo, né? Eu já tô até aqui, ó. Que mais que tu lembra? Deixa eu ver o que a Helena falou. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, tem que ser agora. Eu calo isso para sempre, porque daqui a pouco a gente já vai... Bom, a Helena tá falando, a Helena é agência, tá? O design de viagens aqui, ó. Todas as aéreas que operam em code share precisam trabalhar sobre o mesmo padrão. Isso seria o ideal, realmente. E a Helena está falando também que é uma das razões que ocasionaram e ocasionarão a derrubada das low costs. Subir a aeronave com 67 de ocupação é complicado. Mas olha, Helena, eu vou te falar, a Ryanair, ela disse, eu não sei, né? Ela informou à imprensa que ela tem fôlego para 1 ano. Então, é incrível, mas ela tem fôlego para 1 ano. Não sei outras, né? Acho que... Mas ela tá bem das pernas. Então, não são todas que vão quebrar. Então, e fica a dúvida mesmo de como que vão ficar os preços de passagens, né? Enfim. Então, a minha percepção, só minha, eu, Denise Tonin, com tudo que eu sei como funciona, e aí a Lena pode dar a opinião dela também, e tu também, Ana, para mim, vai subir. Tá? Para mim, vai subir, porque o que acontece? Se a gente pensar que tem muita gente que agora não vai ter dinheiro para viajar, e a gente sabe que o preço de um voo, né, ele funciona pela demanda, né? Oferta e procura, certo? Oferta e procura. E você sabe que no mesmo avião vai ter gente que pagou 5 e outro que pagou 100, porque os preços, eles têm um sistema que vai mudando automaticamente, né? Então, o preço do voo hoje é X, né? Lançou hoje, abriu o voo hoje, tá? É X.
ele vai ter 5 lugares a X. Dali a 10 dias, lotou esses 5 lugares, o preço é outro, o preço é outro, o preço é outro. E assim, a gente tem diversos preços diferentes dentro de um mesmo voo, né? Você vai ter menos pessoas com condições para viajar, porque nós estamos numa crise econômica mundial. Você tem a insegurança. Inclusive, o presidente da Organização Mundial falou, esqueci o nome dele, é Zurabi, alguma coisa impronunciável. Ele falou que a nova moeda do turismo é a confiança, né? É a confiança. Você vai visitar aonde você confia que vai estar seguro, que vai estar sendo limpo, que vai estar sendo higienizado. Você vai voar com quem está cumprindo com isso. E aí, se a gente chega nessa informação aí, que o ponto de equilíbrio é 67%, né? O mínimo, ela tem que ter lucro, né? Ela não vai ficar voando de graça. Então, vai ter menos gente para dividir o custo fixo dentro do avião. Isso que você falou da confiança é interessante, porque, voltando a falar aí da Disney, dos parques, uma coisa que eu sempre via e eu vivi quando eu trabalhava lá é que eles são super paranoicos com a questão de limpeza, né? Assim, desde antes de pandemia, de tudo, os parques são super limpos, tanto que no seu primeiro dia de treinamento eles falam, todo mundo é responsável por manter o parque limpo. Claro que tem os funcionários específicos da limpeza, que tiram o lixo, tudo mais, que andam com a vassourinha, mas qualquer funcionário, se você está andando na rua e vê alguma coisa no chão, você é obrigado a pegar e jogar fora. Então, todo mundo já era responsável pela limpeza. Agora, então, vai ser vezes 1000, né, essa preocupação com limpeza. Mas, gente, higienizando toda hora, que a gente falou no começo. Pontos. Então, eu sempre falei, quando a Disney abrir, eu sei que eles vão abrir com responsabilidade, e a preocupação maior deles é reabrir com segurança, com responsabilidade. Então, eu sei que eu vou me sentir segura de ir para lá, por mais que tenham, porque aí muita gente comenta, ai, mas aí eu vou ter que ir de máscara, ai, mas aí eu vou tirar foto na frente do castelo de máscara. Mas é pela segurança, entendeu? Eles não vão fazer isso porque A selfie de máscara vai ser ótima. Porque eles querem. Então, assim, é para manter. Sobre isso. Não, o pessoal está preocupadíssimo com isso. Já me mandaram mensagem como que eu vou tirar foto do castelo de máscara. Enfim, é a preocupação Mas de algumas... olha, gente, vocês têm que ter máscaras fashion como a minha. Gente, vai estar todo mundo com a mesma selfie. Então, assim, vai ser um desfile de quem tem a máscara bonita. Eu tenho duas. Então, eu tenho duas. Ó, eu tenho uma da Minnie. Eu tenho uma da Minnie aqui. Mas, então, assim, a questão da confiança é essencial mesmo, porque aí, agora, quando eu for escolher a companhia aérea para eu viajar, para fazer minha próxima viagem, realmente vou analisar como que é voar em cada uma agora, quais são as medidas de cada uma, não vai ser mais pelo preço, qual que é mais barata, vai ser o que cada uma está fazendo. E nos parques é a mesma coisa. Os parques estão abrindo toda essa questão de ficar fechado por tanto tempo. O povo desesperou, porque nunca ficou fechado por tanto tempo na história, né? No máximo, a Disney ficou fechada por no máximo 2 dias em época de furacão. Então, assim, eles estão há mais de 2 meses fechados. É imprecedente isso aí. Mas é pela segurança mesmo de todo mundo. Então, a segurança sempre vem em primeiro lugar lá. Então, eles vão reabrir quando estiverem seguros. A Lena comentou aqui se da máscara da Disney. Já tem gente fazendo máscara da Disney, vendendo a rodo. A própria Disney já lançou máscara. Dá para comprar pelo site da Disney, Shop Disney, máscaras com temática da Disney, já lançaram. Então, falando em termos de business, né? Existe na crise sempre tem oportunidade. E a Lena falou também uma coisa aqui. Bom, se derrubarem, a gente derrubar. A malha aérea vai reduzir, vai estar redesenhada, né? E possivelmente reduzida com a capacidade de compra do brasileiro, vai sofrer um abalo, sim, né? Porque o dólar do jeito que está. A Lena acha um ano, né, para ser otimista. E o que eu li também é que o mercado de turismo vai ser o que vai demorar mais para se recuperar. Eu digo se recuperar, não é que ele vai demorar para voltar, ele vai demorar para se recuperar, né, disso que aconteceu. E o BNDES aqui, junto com os bancos privados,
eles deram um aporte, ou iam dar, se não me engano, de 2 bilhões para cada companhia aérea, Azul, Gol e Latam. Inclusive, houve uma live aí dos presidentes, eu não assisti. Mas então é isso. Ana, super obrigada, porque eles vão nos derrubar. Super, super obrigada. Vamos ver se a gente faz uma mais para frente de novo, na medida que isso vai acontecendo. Semana que vem eu vou fazer outra live aqui, também com as coisas que eu estou lendo aí, de um geral, né? Das aéreas, hotéis, etc. E, gente, outra coisa que eu ia falar, a Ana tem esse curso, a Ana tem um guia, então se alguém estiver indo para Orlando, né? Dá uma olhadinha lá. E eu tô fazendo do dia 1º ao dia 5 de junho a Solo Travel Week, é uma semana que a gente vai falar sobre 5 destinos que a comunidade escolheu. Vamos nos preparar, vamos bater papo sobre viagem, sabe? Agora é o momento de planejar, né? É isso, de planejar, de bater papo, sabe? Tem gente que não tá afim, que acha que não é a hora de pensar em viagem. Ok, respeito, não precisa vir quem não quer. Mas quem quiser, eu vou falar de 5 destinos, vou falar o que eu errei na minha viagem, o que deu errado, para você não errar também. O que deu certo, o que eu faria diferente, né? Tipo, sei lá, eu vi isso, ficaria mais tempo, eu não ficaria nesse hotel, ficaria nesse outro bairro. Vamos falar sobre isso, aproveitar, a gente sempre se diverte. E aí, quem quiser escrever, o link está na bio. E quem não segue a Ana ainda, Ana Novaes, _. Orlando. Beijo, obrigada pelo convite, adorei. Vamos fazer mais lives. Vamos. Aí tu vem trazer as notícias para cá. Claro. E nós temos que fazer uma outra do Viajar Sozinha para Disney. Viajar Sozinha para Disney, Vamos fazer. Um beijo. Obrigada, gente, que estava aqui. Super obrigada pela companhia. Até a próxima. Beijão.